A atividade mercantil teve grande importância na economia até a queda do Império Romano Ocidental, em 476 d.C., quando a organização econômica dos romanos foi aos poucos totalmente substituída pela organização feudal da economia, em que a maioria das transações se davam dentro do feudo e o dinheiro tinha um papel mínimo. Contudo, a partir do fim do primeiro milênio, acentuada após o século XII, a atividade comercial no Ocidente voltou a crescer com o nascimento das feiras de comércio no continente europeu, reunindo produtos e comerciantes de várias regiões. Ao mesmo tempo, as cidades do norte da Itália passaram a ser o grande entreposto comercial, intermediando as trocas comerciais mercantis entre o Ocidente e o Oriente, expandindo as atividades mercantis. Nesse contexto, considerando a existência de rotas comerciais terrestres muito mal conservadas e cheias de ladrões, o transporte de grandes quantidades de metais preciosos, especialmente o ouro, tornava-se difícil e perigoso. A solução dos comerciantes foi criar documentos que representassem o valor dessas reservas de metais preciosos, permitindo assim que as transações comerciais se efetivassem sem a necessidade da movimentação física nas reservas metálicas. Pouco tempo depois, nasceram os bancos comerciais na região do norte da Itália, que tinham a missão de guardar as reservas metálicas e emitir certificados de depósito que eram negociados em troca de compras e vendas de mercadorias. Do livro Dinheiro, Inflação, Desemprego, Crises Financeiras e Bancos, de autoria do saudoso professor João Sayat, capítulo 10, Moeda e Crédito. As teorias monetaristas parecem ser derivadas do dinheiro de épocas passadas, dos tempos medievais, quando o dinheiro era ouro, ou com a existência dos bancos comerciais era o vale-ouro, certificados de depósito, emitido pelos próprios bancos, ou papel-moeda, emitido como representante do ouro depositado nesses bancos. O preço médio do dinheiro era o preço do ouro. A maior quantidade de ouro decorrente da extração no Novo Mundo das Américas gerou inflação em toda a Europa. No século XVI, como o ouro ficou mais barato, a moeda valia menos, ou seja, o preço das coisas expressa em moeda ouro era mais alto. Era prática comum entre os soberanos absolutistas o recolhimento das moedas ouro em circulação para derretimento do ouro e posterior emissão de mais moeda utilizando a mesma quantidade de ouro das moedas ouro recolhida da circulação anteriormente. O rei ou duque seria dono de mais moeda e poderia financiar seus gastos ou promover guerras. E o preço das coisas seria expresso em um dinheiro desvalorizado, que representasse menos quantidade de ouro. Esses ganhos do soberano são chamados de ganhos de senhoriagem e fazem parte até hoje entre os monetaristas dos conceitos relevantes da teoria monetária. Essa visão do dinheiro como mercadoria equivale à visão da teoria quantitativa da moeda. O preço da moeda, ou nível geral de preços, depende da quantidade de dinheiro em relação à quantidade de bens produzidos. Ela não considera que nas economias modernas dos séculos XIX, XX e XXI, os sistemas bancário e financeiro são mais complexos e os mercados de dinheiro e capital estão interligados. Quando se define meio de pagamentos como papel moeda em poder do público, mais depósitos à vista, o dinheiro emitido é controlado pelo governo. É apenas uma parte pequena desse total. A maior parte do dinheiro provém de depósito à vista, junto aos bancos, e depósitos são a forma de financiar os empréstimos que os bancos realizam, ou são créditos que os depositantes têm a receber dos bancos.
maravilhas e bênçãos divinas, economia internacional, padrão ouro e era do padrão ouro, escola de campeões em ação, aprendendo a aprender. A propósito, Escola de Campeões Aprendendo a Aprender é uma atividade socioeducativa que acontece na Unidade de Internação Socioeducativa do Estado membro da Federação Brasileira, Distrito Federal. Amém? Glórias a Deus e aleluias. Muito obrigado, amada inteligência divina, que Papai do Céu te maximize cada vez mais em amor, em paz, em proteção e principalmente em sabedoria. Amém? Glórias a Deus e aleluias. Se tu uma bênção. Amém.